mas eu vou dar uma de bióloga, mas eu não sou bióloga. Eu pesquisei bastante no nosso amigo o quê? Google, né? Bastante, porque o Senhor foi ministrando coisas ao meu coração sobre essa questão, e eu entendi que eu precisava entender a fonte daquilo que Ele estava falando comigo. E eu não sei se você sabe, mas a raiz mesmo de árvore, ela é um órgão. E ela é um órgão da planta. Quem sabia que a raiz é um órgão da planta aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Ninguém, né? Eu também não sabia que raiz era um órgão, só que da planta. E se raiz é um órgão, quer dizer que ela é extremamente importante para aquele organismo vivo que é a planta. E já que é um órgão, ela tem uma função. E as duas principais funções da raiz é de, primeiro, fixar aquela planta no solo, né? A raiz fixa aquela árvore, aquela planta no solo. E a outra é de absorver a água. Então, além da raiz fixar aquela planta, ela absorve a água e os nutrientes necessários para que aquela planta possa ter vida. Então, antes dela ser, né, uma árvore, primeiro a raiz precisou se desenvolver, porque ela iria dar origem às demais coisas, absorvendo todos os nutrientes do solo, inclusive a água. Nenhuma planta vive sem água. E eu não sei se você sabe, mas a água, olha que interessante. Quando a raiz absorve ela, acontece um processo que vai passando por todo o seu tronco, por todo, digamos que aquele organismo vivo, aquele corpo vivo, né, que é a planta, até chegar nas folhinhas da árvore. Então, da raiz, lá onde a gente não vê nada, aquela raiz lá no solo, ela recebe, ela absorve a água e ela vai enviando água para toda a parte daquela árvore até chegar nas folhinhas da árvore. E aí, aquela árvore, o que acontece? Aquelas folhinhas transpiram, né? Igual a gente transpira, elas transpiram. E automaticamente, quando aquelas folhas das árvores vão transpirando, preciso que vocês prestem bastante atenção nisso, para entender o resto da ministração. Conforme aquelas plantinhas, elas vão, no caso as folhas, elas vão transpirando, automaticamente aquele corpo, aquele organismo vivo, aquela planta entende que a raiz, né, no caso a raiz entende que ela precisa sugar mais água, porque se a folha está transpirando, ela está liberando água, e automaticamente se ela precisa da água para continuar viva e bem, é como se fosse um canudinho. A folha transpirou, a raiz fez o quê? Sugou a água. Então, ao mesmo tempo que daquela folhinha sai a água, a raiz está absorvendo a água. Por isso que quando a gente observa, né? Na verdade, eu nunca parei para observar isso. Mas depois que eu li, que eu vi lá no meu amigo Google, eu me lembrei que quando, às vezes, a árvore está assim, na estação de muito calor, numa época de muito calor, de muita seca, a tendência são as folhas transpirarem, e automaticamente a raiz vai absorver mais água. Porque sem água, sem aqueles nutrientes, junto com aquela água que a raiz absorve, aquela árvore não sobrevive. Ela morre. Então a raiz, ela é um órgão da planta, onde as suas duas principais funções são absorver a água e fortalecer ela, fixar ela no solo. E agora eu quero que você abra comigo, por favor, em Salmo 1. Salmos 1. Vamos abrir no Salmo 1.
Vocês que estão aqui entenderam, gente? Só para saber se eu me expliquei bem. Deu para entender o que é raiz, a função dela? Deu? Amém. Salmo 1. Vamos ver como o salmista foi inspirado a escrever esse salmo. Salmo 1, verso 1. Vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmista está falando de dois grupos, de dois tipos de pessoa. Aqueles que não compreenderam que a sua satisfação, que a sua alegria precisa estar no Senhor, e por isso o que resta para eles é sim um caminho de destruição, é sim um caminho de julgamento. Só que ele também fala de um outro grupo de pessoas, que são aquelas que entenderam que a sua satisfação está no Senhor. E é sobre essas pessoas que eu quero falar. Sobre esse grupo de pessoas que eu quero falar. Que entendeu que a sua satisfação está no Senhor. Se você ler comigo de novo no verso 2, vai dizer assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu não sei se você já parou para pensar, com certeza sim, que quando a gente lê esse salmo e a gente pensa na lei do Senhor, a gente pensa no quê? Na palavra do Senhor. Então, são satisfeitos aqueles que meditam na lei do Senhor de noite. Só que se a gente voltar um pouquinho lá atrás, quando as primeiras leis foram dadas, quando as primeiras leis foram estabelecidas pelo Senhor, foi estabelecida para o povo de Israel no deserto. E o Senhor chamou Moisés para perto, e ele começou a falar, a declarar essa lei, essas leis. E conforme ele ia declarando com a sua palavra, com a palavra dele, as leis do Senhor foram sendo estabelecidas. Então eu queria que você fosse um pouquinho mais fundo comigo e tivesse o entendimento do seguinte: a lei aqui não está simplesmente em folhas escritas. Ela está numa palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E se a gente se ligar que então a lei do Senhor sempre foi liberada por uma palavra dele, a gente vai lembrar de João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente lê João capítulo 1, a gente sabe muito bem quem é esse o Verbo, quem é essa palavra que se tornou carne e passou a habitar entre nós. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. O Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui, se vocês pararem para perceber, os salmos, eles são muito proféticos. Muitos dos salmistas, principalmente Davi, não sabia o quanto ele estava sendo profético em dizer sobre a vinda de Jesus. Sabe por que eu tenho a convicção de quando o salmista diz que ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite? Porque se a gente considerar apenas isso aqui como lei, a Bíblia,
muitos de nós estaríamos perdidos. Existem teólogos, existem sociólogos, existem tantos outros profissionais que veem isso aqui apenas como um livro. Então isso aqui não é a lei do Senhor, porque para alguns pode ser apenas o livro. Mas a lei a qual eu te motivo a entender que o salmista estava falando era a palavra que se fez carne e habitou sobre nós. E medita de noite, porque para que isso seja real, para que isso seja satisfatório na nossa vida, isso aqui não pode ser considerado como um livro, mas como uma verdade. E essa verdade sobre nós se chama Jesus Cristo. Porque se tudo foi liberado sobre uma palavra do Senhor, a própria palavra veio através de Jesus. Então, no verso 2 eu diria, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E no Senhor está junto dia e noite. E eu vou mais fundo com você em dizer que essa pessoa, que esse lugar de lei, de satisfação é Jesus Cristo. No próximo verso, no Salmo 1, vai dizer assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vocês lembram que a água, ela é responsável em dar vida, a raiz é responsável em dar vida à árvore, lembram disso? E ela vai chegar até as últimas folhinhas da árvore, lembra disso? Então, automaticamente, árvores, isso de forma natural mesmo, aqui nesse mundo onde a gente vive, árvores que estão plantadas perto às águas, são árvores que mesmo em tempo de seca, as suas folhas permanecem lindas, verdinhas, porque a sua raiz está sobre um lugar que ninguém vê, mas está o tempo inteiro sendo nutrida por uma água, está sendo o tempo todo, saciada por uma água, através da sua raiz. Então, mesmo em tempo de seca, essa árvore, ela está linda. E isso me faz lembrar novamente a figura de Jesus, em dois momentos. Um deles é quando ele encontra com a mulher samaritana. Uma mulher provavelmente cheia de traumas, porque vai dizer a história que ela tinha tanta carência, que ela teve 4 homens, e o quinto a qual ela estava não era dela, ou seja, é porque ele tinha outra dona. E ela já tinha passado por vários relacionamentos. E acabava um, entrava em outro. Vai contar a história, alguns de nós sabemos que ela foi pegar água num poço, num horário que ninguém provavelmente estava, que ninguém provavelmente estaria com ela. Porque justamente eu acredito que as pessoas sabiam da fama daquela mulher. Porque era uma mulher carente, necessitada. E aí o que Jesus faz? Ao meio-dia, no horário que ninguém quer ir ao poço, mas está lá uma mulher perdida, cheia de carência, cheia de traumas. Jesus vai, naquele momento, ao encontro daquela mulher. E ele começa a dizer para aquela mulher que ele tinha uma água viva, a qual ele daria para ela. E ela nunca mais teria sede. Onde mesmo talvez em tempos de seca, o seu interior ainda assim estaria agitado, nutrido pelas águas do Senhor. Como essa árvore que a gente leu no Salmo 1. E aquela mulher, quando percebe quem é Jesus, que era o profeta, que era o Messias, aquele a qual o povo esperava,
Ela não pensa duas vezes, ela é ministrada por Jesus, sabe? Ela aceita todas as palavras de Jesus e vai compartilhar com os samaritanos, espalha para Samaria que ela esteve com o Messias. Sabe por quê? Porque ela foi saciada. Ela foi saciada. Mas a palavra de Jesus liberada para aquela mulher é: se eu te der a água que eu tenho para que você beba, você nunca mais terá sede. Eu tenho certeza que aquela mulher foi curada naquele momento. Diz a palavra, se você for lá em João capítulo 4, onde está a história da mulher samaritana, diz a palavra que os samaritanos, eles acreditaram no que ela falou. Então eu acredito que ela, que era toda envergonhada, que se sentia talvez, sabe, humilhada, porque todos sabiam a sua fama, agora ela tem a coragem de compartilhar e falar com outras pessoas, dizendo que conheceu o Messias. Isso quer dizer sim que ela foi curada, porque ela experimentou de uma água que nunca mais teria sede. Mas provavelmente, a palavra não diz, isso é a Dinha que está falando, provavelmente, durante a vida dessa mulher, ela teve momentos difíceis. Provavelmente. Mas a palavra de Jesus liberada sobre ela era: você nunca mais terá sede. É como essa árvore junto ao ribeiro, que chega à estação seca. É como essa água junto ao ribeiro, que chega os momentos difíceis, mas o tempo inteiro ela está sendo nutrida pela água. E pode vir a estação qual for, que as suas folhas permanecerão verdinhas, estarão hidratadas. O que me faz lembrar também é um outro momento em que Jesus está numa festa com os judeus, com os seus discípulos, uma festa muito importante na época, e de repente ele diz: olha, aqueles que creem, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas. Oh Senhor, arabaxeira, arabaxeira, arabás. Oh, arabaxeira, arabaxeira, arabás. Eu sinto como o Senhor quisesse preencher vidas nesse momento por dentro, com essas águas vivas, que mesmo no tempo da seca, que mesmo no tempo difícil, que mesmo no tempo da tristeza e da dor, a sua folha permanece verde. Eu sinto que o Espírito Santo quer te encher de uma alegria, quer te colocar no lugar devido, e esse lugar satisfatório está em Jesus Cristo. E quando Jesus falava naquela festa sobre a fonte de águas vivas que fluiriam no interior daqueles que crescem nele, ele estava falando da figura do Espírito Santo, a qual ele prometeu para nós, para mim, para você. Ele prometeu para todos aqueles que crescem no seu nome. A figura do Espírito Santo é a figura do Consolador, é a figura do intercessor, é a figura de alguém muito especial na vida do cristão. Muito especial. Isso quer dizer que ele permanece conosco, porque me faz lembrar quando Paulo diz em Efésios capítulo 1 que nós fomos selados pelo Espírito. Todos aqueles que creram na palavra da verdade, que creram no Evangelho, foram selados pelo Espírito. E se Jesus estava falando em João capítulo 7, no versículo 38, das águas vivas que jorram no nosso interior, se referindo na pessoa do Espírito Santo, isso me faz entender e crer que Jesus sim morreu, ressuscitou, não está mais aqui fisicamente conosco, mas o Espírito está fluindo no meu interior, porque eu fui selada com Ele. Eu tenho Ele aqui.
Eu tenho Ele aqui. E aí isso me faz lembrar mais uma vez que aqueles que creem em Cristo são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Oh, Senhor. Permita ao Senhor cuidar das suas carências. Permita o Senhor cuidar de você nesse lugar que está tão difícil. Permita o Senhor fluir com águas vivas no seu interior. Sai desse lugar. Pare de procurar satisfação em pessoas, em coisas, em viagens, no seu trabalho, no seu dinheiro. E encontre um lugar certo de satisfação. Esse lugar é em Cristo Jesus. Esse lugar não é o colo de um homem e de uma mulher. Esse lugar de satisfação não é no seu trabalho, que você trabalha para ver se ocupa. Esse lugar de satisfação não é no seu muito fazer. Esse lugar de satisfação não é no muito comprar e gastar muito. Esse lugar de satisfação, né, não é onde você está acostumado a estar. Esse lugar de satisfação, onde eu me satisfaço, mesmo em tempos secos e difíceis, é Jesus Cristo. É nos braços do Senhor, como aquela mulher samaritana, como todo aquele que crê em Jesus. Eu queria que você avançasse um pouquinho comigo agora, em Jeremias 17. Jeremias 17. Jeremias, ele era um profeta no povo de Israel. E nesse tempo, Israel ele estava preso na Babilônia, estava cativo na Babilônia. E Jeremias ficou com um restinho de gente em Jerusalém. E em todo tempo, Jeremias tinha uma palavra do Senhor, tinha uma direção do Senhor, tinha uma revelação do Senhor. E ele vai nos descrever, Jeremias 17, a partir do versículo 5, vai dizer assim: inspirado por Deus, falando em nome de Deus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Dá uma pausa aí. Assim diz o Senhor. Ele estava falando, olha, assim está dizendo o Senhor. Se você confia no homem, se você confia em você mesmo, se você confia em qualquer outra coisa que não é o Senhor, maldito é você. Salmo 1, a gente leu que é feliz o homem. Se satisfaz o homem quando está no Senhor. E aqui Jeremias está deixando bem claro: maldito é o homem que confia nos homens. E ele está dizendo, sabe como que serão esses homens que confiam em si mesmo, que confiam em outras pessoas? Serão como um arbusto no deserto. Eu nunca fui no deserto, mas todos nós sabemos que o deserto é muito quente, é bem calor, não tem água para beber, é horrível, é um lugar de solidão, é um lugar sozinho, é um lugar quente, é um lugar de calor. De frio também quando anoitece, né? Quando anoitece fica bem frio. Mas esse arbusto que Jeremias fala permanece sozinho. Mas olha o que ele vai liberar. Mas bendito é, no versículo 7, leia comigo. Mas bendito é
O homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Tenta imaginar comigo, gente, uma grande raiz. Ao invés de estar totalmente no solo, ela chega, sabe, a passar por debaixo das águas. Então, o tempo inteiro, essa raiz está onde? Está em águas. Está em águas, não está apenas em solo, mas está diretamente em contato com a água. E Jeremias fala, versículo 8, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esses são os que confiam no Senhor. Esses são os que fazem a pessoa de Jesus Cristo ser o seu lugar de satisfação. Pode vir o pior ano que for, pode vir o ano da seca, pode vir as perdas, as derrotas, mas ainda assim a água viva continuará, sabe, te nutrindo. A água viva continuará te permanecendo de pé, porque Jesus é a fonte de água viva. Oh, obrigado, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe aquelas pessoas que tá o tempo inteiro vivendo uma situação difícil, e até você sabe que ela está numa situação difícil, mas você vê essa pessoa e ainda assim você só consegue ver as folhinhas dela bem verdinha. Eu não sei se vocês que nos assistem, nós aqui da igreja conhecemos, por exemplo, o pastor Marcos, o nosso pastor. Ele não se importa de darmos ele como exemplo, então por isso que a gente fala dele. Ele tem uma doença muito grave chamada ELA. E humanamente não tem cura. Hoje ele já não anda tanto, já não fala tanto, mas a gente sempre vê as folhinhas verdes do pastor através de um sorriso. Através de um simples sorriso. O seu olhar, o seu esforço, a sua dedicação, porque aqueles que fazem esse lugar de satisfação ser a verdadeira fonte de água viva. Pode vir o ano da seca, pode vir o ano do deserto, mas as suas folhas permanecerão verdinhas, permanecerão vivas. Toda a sua árvore, toda aquela planta permanecerá bem. Esse é o nosso lugar de satisfação. Esse precisa ser o meu lugar de satisfação. Esse precisa ser o seu lugar de satisfação. Cristo Jesus. Aquele que se satisfaz na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Não apenas pegue esse livro como um livro, mas lembre que a palavra, a lei, se fez carne. Aqueles que se satisfazem em Cristo Jesus, na lei do Senhor, medita dia e noite, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros, porque o tempo inteiro serão saciados pela fonte de água viva. Como Cristo Jesus disse, oh, do teu interior fluirão águas vivas. Te darei água e você nunca mais terá sede. E assim como Jeremias falou pelo Senhor, pode vir o ano da seca,
Pode vir o ano mais difícil da sua vida. Você pode estar vivendo o ano mais difícil. Eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, onde o Senhor está me ensinando muita coisa. E sabe o que eu estou aprendendo de mim mesma? É o quanto a minha raiz, o tempo inteiro, estava fixada em Cristo Jesus. Quando chegar o momento, quando chegar o ano da seca para você, se talvez para alguns de vocês já tenha chegado, vai ser nesse momento que você vai entender aonde está a tua raiz, para que se nasça uma árvore. Primeiro, a origem, a raiz. Se você notar, ninguém vê uma raiz, a não ser árvores diferenciadas que existem, que dá para ver essas raízes. São raízes aéreas que se falam, mas a maioria das árvores que a gente vê são árvores que a gente só vê o tronco e as folhas. A gente não vê a raiz, geralmente, porque ela está num lugar que ninguém vê. Isso me faz lembrar que existe um lugar da minha vida e da sua vida, para que realmente toda essa árvorezinha, essa árvore Clarissa, essa árvore aí, você que está me assistindo, seja o tempo inteiro nutrida, esteja o tempo inteiro, hidratada pela água. A sua raiz, onde ninguém vê, o teu secreto, onde ninguém vê, precisa estar o tempo inteiro absorvendo a água, A Dinha no secreto, a raiz que ninguém vê, precisa absorver a água no secreto. E essa água e essa fonte é o meu Jesus, é o meu melhor amigo, é o meu Senhor. E é por isso que no ano da seca, na minha vida e na sua vida, as pessoas ainda podem dizer: poxa, mas está tão difícil. E eles estão de pé. E eles estão sorrindo. Porque você está absorvendo a água. Porque você está absorvendo nutrientes que você precisa através da água. Isso me mostra e me ensina que o nosso lugar seguro e secreto precisa ser real na nossa vida. Que esse lugar onde a gente fala, não, só na igreja eu vou buscar Jesus, é muito importante você estar aqui. É muito importante a gente ter comunhão com os outros. Você precisa estar sim inserido no corpo de Cristo, que é através da igreja. Mas só esse lugar, ele não basta. Ele não basta. Porque existe um lugar secreto, assim como a raiz, que está arraigada, que está escondida, que está no subsolo. Assim precisa ser a nossa vida. Assim precisa ser a nossa vida. E eu queria ler com você o último capítulo, Salmo 91. Eu vou fazer você voltar. Salmo 91. Para a gente finalizar. Salmo 91, a partir do verso 14. Mais uma vez, é o Senhor falando, é o Senhor ministrando para o salmista. O salmista sendo inspirado pelo Senhor. E chega um momento desse salmo em que ele fala, em que ele canta, como se fosse o próprio Deus falando com ele. Os salmos eram cânticos, né? Não sei se todos sabem. Então chega um momento dessa melodia, digamos assim, dessa canção. Melodia não, melodia é um conjunto de outras coisas, né? É? Tô certa. Ah, então tô certa. Chega um momento dessa melodia, dessa canção do Salmo 91, em que ele fala como se fosse o Senhor. E olha o que ele vai escrever no verso 14. Porque
Ele me ama. Eu gosto mais daquela versão que diz assim, porque Ele se apegou. Tem alguma versão aí assim, de alguém? Salmo 91, 14. Porque Ele se apegou, porque em mim Ele se apegou com amor. Eu gosto mais dessa versão. Ele diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Perdão, eu pulei, verso 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Porque Ele me ama. O próprio Deus dizendo, porque você me ama, filho. Porque você me ama, filha. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te resgatar. Eu vou te proteger. Porque você conhece o meu nome. Esse lugar é o lugar de satisfação. Esse lugar é estar com Deus, é estar com Cristo Jesus, porque não tem como a gente se achegar a Deus se não for na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa palavra foi dita por Jesus. Então, porque você conhece o meu nome, filho, porque você conhece o meu nome, filha, porque você me ama. Porque você me ama, então eu vou estar com você. Você vai clamar a mim e eu vou te dar resposta. E sabe, quando chegar a adversidade, quando chegar o ano seco, eu estarei com você. E eu ainda vou te livrar. E ainda, que sensacional! Eu recebo, Senhor. Eu vou cobrir você de honra. E te darei vida longa. E te mostrarei a minha salvação. Mas isso é uma promessa para aqueles que amam a Deus, para aqueles que fazem da pessoa de Jesus Cristo seu lugar de satisfação. Eu me satisfaço com Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo. Eu me satisfaço com o que Cristo é na minha vida, apenas com a água das águas da fonte viva que Ele faz fluir no meu interior. E não somente com as bênçãos que Ele me dá. Essa promessa é só aqueles que amam o Senhor. E agora a pergunta que não quer calar. O próprio Jesus falou em Mateus, no capítulo 6, 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Sabe qual é o meu tesouro? Jesus Cristo. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção disso. E qual é o teu tesouro? Porque se você entender, se você conseguir discernir qual é o teu tesouro, você vai entender onde está o teu coração. Mas como assim você diz que o teu tesouro é Jesus e a sua família? A minha família é um grande tesouro, mas eu só tenho ela porque um dia eu fiz do meu primeiro tesouro, do meu primeiro amor, a pessoa de Jesus Cristo. E como eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro, eu recebo tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso, inclusive a minha família. Então aonde está o teu coração? Porque esse lugar de satisfação só encontram aqueles que amam o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu espero que o Espírito Santo, assim como Ele ministrou fortemente ao meu coração, Ele tenha ministrado no seu coração, de nós que estamos aqui, de você que está aí na sua casa. Existe um lugar de satisfação, que até quando chega o ano da seca, os momentos difíceis, eu ainda assim consigo olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa satisfeita.
porque as minhas folhinhas permanecem verdes, porque a minha raiz, quem eu sou na origem, quando eu conheci Cristo Jesus, eu permiti que Ele fosse a fonte de água viva. E o tempo inteiro, eu absorvi o necessário. E eu sinto que o Senhor quer curar carências no nosso coração, quer trazer alegria ao coração de outras pessoas e fazer com que esse lugar aí a qual você está se transforme num lugar satisfatório, que é na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero orar por você. Nós que estamos aqui, se você entende, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, aí mesmo onde você está. Nós que estamos aqui, se você entende que você não está fazendo do seu lugar satisfatório, onde Cristo Jesus precisa ser suficiente na sua vida, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, para que daqui mesmo a gente possa orar por você. Coloque a mão no seu coração, seja sincero. Eu tenho procurado minha satisfação em várias outras coisas, em mulheres, em homens, em jogos, em mídias sociais, em trabalho, mas eu não estou muito preocupado e muito preocupada em fazer o lugar de Cristo Jesus o meu lugar de satisfação. Então eu te peço que você possa reconhecer isso. Amém. Você aí que está na sua casa, eu te peço para fazer a mesma coisa. Que você coloque a mão no seu coração aí da sua casa. Coloque a mão no seu coração, se você se identifica. E a nossa oração vai ser para que você seja uma árvore plantada junto ao ribeiro. Para que você seja um homem, uma mulher que encontrou o lugar plenamente satisfatório, que é na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, cura essa mulher. Cura essa mulher, Jesus, dessa carência emocional, dessa necessidade, Senhor, de ser o tempo inteiro reconhecida pelo que ela faz, pelo que ela é na sua casa. Cura, Senhor, essa mulher dessa carência. Leva ela a um lugar de satisfação que não tem a ver com o que as pessoas fazem com ela, que não tem a ver com o que as pessoas dizem dela, mas tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Como Jeremias falou, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no outro homem. Que em nome de Jesus, essa mulher, Jesus, eu sinto o Senhor falar com uma mulher. Que essa mulher, Senhor, que ela bem sabe quem é, ela seja saciada nesse momento pelas tuas águas vivas, que ela seja saciada nesse momento pelo teu Espírito Santo, que ela seja tocada nas suas fraquezas, que ela seja tocada na sua alma, que ela seja tocada no seu interior, que ela seja curada, que ela seja liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai desse lugar, mulher, sai desse lugar em nome de Jesus. O seu lugar não é esse, o seu lugar é aos pés de Jesus. Comece a fixar a sua raiz em Cristo Jesus. Eu profetizo cura na sua mente, eu profetizo cura nos seus pensamentos, pensamentos suicidas, pensamentos até mesmo às vezes demoníacos. Eu repreendo todos eles em nome de Jesus, em nome de Jesus, e profetizo verdades ao teu respeito. Você é amada, Jesus Cristo vai saciar a tua sede, Ele é aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba essa palavra.
palavra. Senhor, eu quero te pedir, Jesus, pelas pessoas que agora na sua casa se identificaram, Pai, colocando as mãos nos seus corações e dizendo: Senhor, eu não estou fazendo do Senhor o meu lugar de satisfação. Tira as vendas. Tira as vendas. Eu vejo pessoas com não sei explicar, como vendas assim, amarradas. Sabe aquela brincadeira de, como é que é? Cobra cega, sei lá. É isso, né? Eu vejo pessoas assim, com uns panos meio que cinza, amarrados assim. E o Senhor ministra ao meu coração. Elas estão cegas, filha. Elas não conseguem elas mesmas desatarem o nó. Elas decidiram ficar nesse lugar de cegueira. Isso é muito sério, o que eu estou falando. O Senhor está me mostrando pessoas com vendas. E Ele está dizendo: elas escolheram não desatar esses nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo visão aberta sobre a sua vida. Visão aberta sobre a sua vida. Senhor, dá força a esse homem, dá força a essa mulher, para que agora aqui, nós que estamos aqui nas suas casas, eles decidam tirar essas vendas. Eles decidam tirar essas vendas. Espírito Santo, sopra, Senhor, revelação sobre eles. Convence eles do pecado. Convence eles e faz com que eles arranquem, Senhor, essas vendas dos seus olhos. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, mas eu sei que o Teu Espírito Santo tudo pode fazer. E eu falo para você que me ouve, para você que está aqui, em nome de Jesus, tome força em arrancar essa venda. Eu quero que você faça algo comigo. Se você se encaixa, eu quero que os intercessores também façam comigo, para que, como se fosse um ato profético, nós estejamos fazendo junto com eles, colocando-se na brecha com eles. Se você é uma dessas pessoas que tem uma venda e você entende que é você que tem que tirar essa venda, essa cegueira espiritual, eu te peço agora, faça um movimento como se você estivesse arrancando. Arranca, desata o nó, arranca, tira essa venda, decida você mesmo tirar, arranca, em nome de Jesus. Senhor, nós tiramos essas vendas, Pai, que nos fazem enxergar as coisas de forma errada, que não nos permitem ver Cristo Jesus como Ele é. Nós arrancamos, Pai, toda a mente, Senhor, aprisionada. Nós arrancamos, nós arrancamos em nome de Jesus. Arranque na sua casa, arranque em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça desse lugar, faça esse lugar, o lugar que é a pessoa de Cristo Jesus, ser um lugar de satisfação na sua vida. Não esqueça dessa palavra. Leia o Salmo 91, leia o Salmo 1, todos os dias, se for preciso. Todos os dias. Leia Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o 8. Todos os dias, para te lembrar que você tem que ser a árvore plantada perto das águas. E essa água verdadeira está em Cristo Jesus. Lembre isso todo dia na sua vida.
Se você está fraco, se você está fraca, leia todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até isso ser uma verdade na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero liberar a tua cura, Senhor, a tua paz. Quero liberar, Senhor, sobre vidas que hoje carecem da manifestação do teu poder. Coloco diante de ti o Mateus Souza Moreira, a Larissa Almeida, a Isabela Souza, o Filipe Moreira. Deus, o Senhor os conhece, o Senhor sabe inclusive aonde eles estão agora. Faça, Senhor, o que nenhum homem pode fazer. Faça, Senhor, o que nenhuma mulher pode fazer. Sonda, Senhor, o seu corpo, sonda os seus corações, sonda, Senhor, a sua mente, sonda, Senhor, e que o Senhor possa reparar todo dano emocional, todo dano físico, Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Jesus, eu não sei se eles já os conhecem, já te conhecem, mas eu sei que o Senhor os conhece. Então que em nome de Jesus o Senhor se faça conhecido, Senhor, a cada um deles. E que, Pai, que pessoas que estão por perto e que têm tido acesso à tua presença, acesso ao teu poder, acesso à tua palavra, acesso, Senhor, ao que o Senhor está fazendo, possa apresentá-lo, Senhor, a essas pessoas. Eu peço, Deus, que o Senhor possa envolvê-los nessa noite tão especial, aonde nós podemos estar falando contigo. Jesus, nós levamos esses nomes a ti, crendo que o Senhor pode intervir com poder, transformando qualquer situação adversa em bênção, qualquer maldição em bênção. O Senhor sabe, Deus, qual é a verdadeira necessidade, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas. Deus, nós cremos que não há algo que seja impossível ao Senhor. Então nós cremos que o teu poder se manifesta para honrar o teu nome, para engrandecer o teu nome. Então que seja assim, que o teu poder, que a manifestação do teu poder o faça conhecido, Deus, nesta família aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que os diáconos distribuíssem aí os envelopes. Se você nessa noite quiser ofertar, quiser entregar o seu dízimo, você tem a conta da igreja para fazer isso, que vai estar disponível aí no vídeo. Faça a sua contribuição em amor, entregue o seu dízimo como compromisso diante do Senhor, como fruto da tua fidelidade. Amém? Eu sei que hoje o vídeo travou um pouquinho, né? Então, se por um acaso alguma coisa você deixou escapar, você não entendeu, eu te aconselho, na verdade eu quero te motivar a de novo assistir essa ministração, porque ela está sendo gravada remotamente e será disponibilizada minutos depois. Então, que se ainda hoje você puder assistir de novo, ou amanhã, ou algum momento dessa semana, você assim o faça. Assista na íntegra. Enfim, esse culto não vai ter travamento, porque vai estar ali gravadinho, então perfeitamente para você, disponibilizado no canal do YouTube da igreja. Eu quero conscientizar você, motivar a você que pode estar vindo à igreja, não faz parte do grupo de risco, está aí saudável, sem sintomas gripais, que você possa estar aqui no próximo domingo, sabe, desfrutando dessa presença e também da comunhão dos nossos irmãos. Vença, sim, ao culto de Santa Ceia,
6h30, nós estamos começando pontualmente. Então chegue antes, às 6 horas o templo já está aberto, para que você possa chegar, fazer a sua higienização das mãos, se acomodar perfeitamente, já está aqui diante do Senhor. Então que você possa estar chegando aqui a partir das 6, estar aqui já se preparando para cultuar o Senhor. Também estaremos transmitindo online às 6h30 também, culto de Santa Ceia. Então se você estiver na sua casa não podendo vir, prepara a sua ceia lá, aí também, né? Se você está em comunhão com o corpo, se você já é batizado, faça isso em nome de Jesus, desfrute aí desse momento de comunhão, que você divulgue para o maior número possível de pessoas esse culto online, esse culto presencial, para que pessoas possam estar desfrutando da palavra do Senhor aqui ministrada, dessa presença maravilhosa. Sabe, nós estamos começando às 6h30 no domingo, terminando 8h30, então são 2 horas disponibilizadas ao Senhor, dizendo assim, ó, é teu, é como oferta, estou aqui disponível, fala comigo, opera em mim, haja em mim. Então programe-se, divulgue, convide para que pessoas estejam aqui e também nas suas casas. Repito, é importante a sua presença, se você assim o pode fazer, tá bom? Deus, nós queremos entregar a Ti a nossa oferta, os nossos dízimos, que o Senhor possa receber e fazer multiplicar, Jesus, não como barganha, mas porque nós precisamos honrar os nossos compromissos. Então eu sei que o Senhor é fiel, Deus, para que possa nos ajudar no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, nos nossos projetos. Então queremos colocar o Senhor no centro de tudo, no centro de tudo, no que diz respeito à nossa vida. Abençoa os teus filhos, os teus servos, em nome de Jesus, as pessoas que estão participando conosco desse culto, e que essa noite seja de paz, que essa noite seja de boas notícias, que essa noite seja de testemunhos, Pai, para a glória do teu nome. Deus, que em nome de Jesus possamos voltar aos nossos lares em segurança, e que possamos desfrutar aí dessa restante de semana. Deus, envia a tua cura para esse mal que tem machucado muitos, que tem levado à morte muitas pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa sim, Deus, dar inteligência a esses homens e mulheres que têm buscado dia e noite uma solução para esse problema. Ó Deus, que possa vir logo essa vacina. Livra-nos de todo engano, Senhor, de toda estratégia maligna de tentar usar esse tempo para frustrar, para destruir. Em nome de Jesus eu te peço, frustra assim os planos malignos, Pai, para esse tempo, e que seja um tempo de manifestação da Tua glória e também concretização da Tua vontade, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Se porventura você carece de algo, se você tem alguma necessidade financeira, sabe, espiritual, se você precisa de ajuda, entra em contato conosco. No final do culto vai estar disponibilizado aí as mídias da igreja, e que você possa usar essas mídias para pedir socorro também, se você estiver necessitando de socorro. Fique em paz, conte com essa igreja para ser relevante na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, amém.